por aí? Juliana. Madá falou que Juliana talvez esteja com problema de conexão. Vou sugerir que a gente aguarde mais uns minutos, né? Porque não faz sentido começar sem uma das apresentadoras e uma das avaliadoras. Então, espera um pouquinho aí, a gente começa já já. Se Madá puder mandar uma mensagem para a professora Juliana e também para a Gisela, para ver se elas estão conseguindo entrar. Seria bom. Tá certo, Madá. Mas se puder entrar em contato com elas para ver se elas estão tentando, se conseguiram. Boa tarde. Desculpa entrar atrasado, não estava aceitando a minha senha aqui. Boa tarde. Bem. Eu não consigo te ver aqui, não aparece para mim. Quem é que está falando? É a Gisela. Oi, Gisela, boa tarde. Agora Não está apareceu aqui embaixo. Aparecendo? Apareceu? Ah, que bom. Apareceu, porque seu nome não está Gisela aqui, tá um número aleatório. Ah, é porque eu não consegui entrar pela minha conta, não aceitava a senha, eu entrei como visitante. Tá certo. A gente só está esperando mais um minuto e aí a gente começa. Agora eu não sei mexer nesse programa aqui, viu? Para colocar a apresentação, né? Ou tem alguém que pode passar? Eu posso passar a apresentação, eu estou com ela aqui. Deixa eu só abrir. Obrigada. Tá bom, obrigada. É o Gabriel que está aí. Está em Santos ainda, Gabriel? Pronto, já está aberto aqui. Eu acho que a gente pode começar. O professor Davidson já está por aí. Acho que a professora Juliana está tentando entrar, então a gente pode, como foi orientado aqui por Madá, para a gente não atrasar muito também. Tudo bem. Certo? Bom, boa tarde, bom dia, né? Eu falo boa tarde porque eu tô no período da tarde aqui. Bom dia a todos e todas. Bem-vindos e bem-vindas ao seminário do PPG Eco, né? Seminário 2022. O seminário onde os nossos estudantes e as nossas estudantes apresentam suas pesquisas em andamento. Agradecer e parabenizar, antes de a gente iniciar, a coordenação do programa, a professora Maristela, o professor Cristóvão e também os professores e professoras do programa que estão colaborando com as avaliações e também a secretaria do programa, né? Madá e os demais colegas que estão sempre no apoio.
certo? Então, sem mais delongas, eu quero apresentar aqui as duas pessoas que vão fazer suas comunicações na sessão agora desse período, né? A gente vai ter a comunicação agora da discente Gisela Guzmão, com o título Repensando Luto e Morte no Contexto da Covid-19, Impacto da Música Minimalista na Prática Qigong, Liu Zi Jue. E também a gente vai ter a apresentação de Gabriel Caldas, com o título Avanço Tecnológico e o Futuro do Trabalho no Brasil. A discente Gisela, ela é orientanda da professora Rita, e o discente Gabriel, ele é orientando da professora Patrícia, certo? Espero que não tenha falado nada errado. Então, a gente tem aqui como avaliadores o professor Davidson, a professora Juliana, que acho que está tentando entrar, mas a gente vai acabar começando um pouquinho antes dela entrar, para não atrasar muito. E eu também estou aqui coordenando e pretendo também fazer algumas contribuições para os trabalhos dos colegas, né? Acho que quanto mais contribuições, melhor. E aí a gente, então, tem essa programação. Para cada apresentação, a gente tem um total de 40 minutos. Eu não lembro agora se foi orientado um tempo exato para a apresentação, mas acho que é coisa em torno de 15 a 20 minutos para a apresentação, seria isso? 15 a 20 minutos para a apresentação e depois a gente vai para as considerações dos professores. Tá bom? Então, sejam bem-vindos, bem-vindas. Vou passar então para a Gisela, para fazer a sua apresentação, e já vou começar a compartilhar aqui a tela com a apresentação dela. Gisela, fica à vontade, seja bem-vinda. Muito obrigada. Bom dia. Eu gostaria de agradecer a presença dos docentes e dos colegas discentes e também pela oportunidade de apresentar minha pesquisa aqui hoje, né? Já foi apresentada. Então, a pandemia da Covid-19, ela implicou, assim, mudanças significativas no cotidiano das pessoas, né? E foram mudanças marcadas por exigências de distanciamento cada vez mais intensas, que apontam para uma necessidade de estudos no âmbito das relações humanas e socioculturais. Estudos que procurem conhecer as experiências dessas pessoas e as narrativas, né, delas. Nessas vivências dos lutos por óbitos e simbólicos, e todo esse contexto de morte, pode-se observar a dinâmica minimalista da repetição e da expressão contida, da redução de elementos, priorizando as questões essenciais. Santos aponta que o minimalismo está para além de um estilo artístico e pode ter sido, de fato, uma emoção coletiva que foi captada pelos artistas da época, que se preocupavam em dar voz a um sentimento de indignação do sujeito comum frente ao caos das guerras, das revoluções, epidemias, né, da primeira metade do século XX. Reflexo de uma sociedade motivada pela ostentação e pelo consumismo. A música minimalista, ela foi escolhida para esse trabalho por utilizar práticas composicionais de repetição padronizada, de redução de conjunto de elementos na composição. Outras características da técnica composicional minimalista que são ressaltadas por Johnson são a estrutura formal permanente, a textura rítmica uniforme, de matiz brilhante, conjunto harmônico elementar e claro, a ausência de linhas melódicas e a repetição de padrões rítmicos, né? A obra escolhida para essa pesquisa é do compositor Steve Reich. A respeito das composições desse autor, o Servo ele pontua a harmonia estática, a repetição de elementos melódicos, ritmos cíclicos na técnica canônica, que é uma marca desse compositor, e a substituição de pausas por notas no processo de construção rítmica. E esses elementos são apresentados numa estrutura formal contínua, demonstrando assim, a influência da música africana e oriental.
nas composições, né, não só do Steve Reich, mas de vários outros autores do minimalismo. Bem, as técnicas utilizadas por Steve Reich demonstram um caráter impessoal e a concepção da música como processo que se desenvolve a partir por si só. Então, ele no pensamento dele, quando o autor ele dá os primeiros passos, né, nessa criação, depois ele já não controla mais. A coisa vai, os desdobramentos vão surgindo como consequências também daquele início, mas já não se tem um controle, né? Não dá isso na concepção dele. Bem, e a esse respeito, Ramos ele afirma que músicas com essa característica, com essas características, né, das composições de Reich, eles podem suscitar um desligamento de emoções de base e o aprofundamento em técnicas que levam, técnicas particulares que levam as pessoas a um universo desconhecido, algo que ele diz ser semelhante a um estado hipnótico consciente. O Servo, ele analisou as técnicas do Steve Reich pelo viés psicanalítico e aponta que, por meio da repetição, o ouvinte é estimulado a trabalhar a própria temporalidade e interagir ativamente como sujeito. Alguns efeitos dessa experiência são explicados por Azevedo, que disse: sem um centro de referência, sem uma temporalidade que pode ser cronologicamente marcada, o ouvinte hipnotizado por essa música não mais pode responder de uma posição centralizada e racionalizada, ocorrendo um esvaziamento, ainda que momentâneo, do eu e o surgimento desse ouvinte como sujeito do inconsciente. O objetivo geral da pesquisa é analisar o impacto da música minimalista na prática da modalidade de Qigong Liu Zijiu, que significam 6 sons para a restauração, na superação dos lutos e na reconstrução da vida pós-pandemia em idosos ativos e independentes. Os objetivos específicos são compreender o papel da música minimalista no âmbito das poéticas contemporâneas e como ela pode impactar na visão cultural de luto e de morte dos participantes, analisar as características estéticas minimalistas presentes na prática do Qigong Liu Zijiu e conhecer os benefícios da música minimalista como facilitadora no processo de elaboração dos lutos. Quanto às questões metodológicas, a pesquisa, então, trata-se de um estudo interdisciplinar que se propõe a uma pesquisa bibliográfica, documental, e posteriormente levantamento das narrativas, por meio da realização de 15 encontros individuais em ateliês artístico-terapêuticos virtuais, com a duração aproximada de 50 minutos, com 5 pessoas com idade acima de 60 anos, independentes, sem histórico de transtornos mentais e apresentando sintomas compatíveis com o síndrome do luto. Os colaboradores, eles foram escolhidos pelos critérios já mencionados e também por estarem disponíveis, atendendo ao sistema bola de neve, né? Sendo que o levantamento está sendo realizado por meio de entrevista semi-estruturada, observando o tripé da narrativa autobiográfica, temporalidade, espaços percorridos e contexto social. Os resultados até o momento, os resultados parciais, né? Então, até o momento, foram realizados 13 dos 15 ateliês artísticos terapêuticos com cada participante, né? Nas narrativas, além dos lutos experienciados anteriormente, ou seja, surgem, né, não só os lutos durante o período da pandemia, mas lutos que vão sendo relembrados, né, de uma vida inteira, né. E essas pessoas, todas elas, impressionante, todas elas passaram por experiências de lutos, por óbitos simbólicos durante o processo, né, levantamento aqui da pesquisa. E
Então, elas conferiram, né, o fato, a participação da pesquisa ao fato de terem enfrentado esses lutos com menor sofrimento em relação às vivências de luto anteriores. E relataram também terem interpretado essa experiência nova, né, aliás, essa experiência atual com um novo olhar. Tá? Bem, a sensação que é descrita por elas é de que se sentem profundamente, eu digo elas porque são só mulheres agora. Então, é de que se sentem profundamente relaxadas ao praticarem o Qigong e o Zijiu, acompanhado pela composição do Steve Reich, intitulada Six Marinas, né, datada de 1986, só que na sua versão para gamelões. E elas descrevem como importante para o relaxamento, a sensação de não pensar em nada, o elemento de fundo que dá sustentação a todo o movimento incessante de construção e desenvolvimento dessa música, né? E aos timbres metálicos também, que se assemelham a sinos, e a repetição da melodia em momentos diferentes pelos diversos gamelões, né? Bem, as minhas considerações é que, de fato, é um diálogo, assim, considerando múltiplos elementos que são reunidos nesse trabalho, enriqueceu muito as nossas discussões a respeito da importância da música minimalista como facilitadora do processo de integração do ser humano enquanto ente, espírito, corpo, sociedade, né? Esse processo que favoreceu muito a superação dos lutos e o enfrentamento desses outros lutos que surgiram, né, no decorrer do processo, do nosso processo. E também forneceu elementos que permitiram uma reflexão muito rica com as colaboradoras a respeito do tema lutos e morte, né? Bem como a revisão desses conceitos. Além disso, permitiu tomar a realidade e o sujeito como indissociáveis, né? Elementos indissociáveis, possibilitando um estudo holístico de expressão do ser humano, convertendo-se em aprendizado bastante significativo para as colaboradoras e para mim. Notou-se, então, que os métodos utilizados contribuem para que as defesas inconscientes sejam suavizadas, flexibilizadas e, portanto, falar de si e dos seus sofrimentos frente ao luto e ao tema da morte tornou-se menos angustiante. Né? Bom, da minha parte é isso, né? Muito obrigada. Obrigado, Gisela. Parabéns pelo trabalho. Muito Parabéns obrigada. também à professora Rita pela orientação. Deixa eu só parar aqui o compartilhamento. Então, de imediato, eu passo a palavra para o professor Davidson e para fazer suas considerações. E eu não sei se a professora Juliana já está por aí. Se tiver, eu peço que se manifeste, porque eu não sei se entrou. Muitos nomes não aparecem aqui. E aí depois eu passo para a professora Juliana. Professor Davidson, fique à vontade. Obrigado pela participação. Bom dia, Pedro. Bom dia, Gisela. Gisela, parabéns pela apresentação, pelo trabalho. Muito obrigada. Sim, foi bacana perceber como você conseguiu articular esse nosso tempo presente com as suas próprias preocupações acadêmicas, né, da música, do estilo musical e de tudo isso. Enfim, vou fazer aqui alguns comentários breves. Eu peço desculpas se vocês estão escutando um alarme aí da vizinha que está tocando aqui. Não tem como desligar, então eu vou ser breve justamente para deixá-los com a dor de cabeça que eu já estou aqui de toda manhã ouvindo esse barulho insistente. Tudo bem, Gisela? Aliás, deve ter até um ato falho aí justamente do seu tema, né, dessa música incidental aí. Tudo bem? Esse foi ótimo, adorei. Pois é, né? Então vamos lá. Eu vou fazer alguns comentários no conjunto, tá? Vi que o seu trabalho tem o objetivo aí de identificar, avaliar o impacto dessa música, né? Nessa prática, especificamente. E eu fui verificar
quando eu fui lendo, eu achei um aspecto bastante relevante e fiquei curioso para saber, você até mencionou agora quem era a autora, né? O autor Santos 2019 é a própria Rita Domingues, né? Ela mesmo. Mas eu achei super pertinente porque a citação é de 2019, ou seja, é antes da pandemia, né? Então eu acho que aqui vale a explorar esse aspecto, tá? Estou chamando a atenção, não é porque é pela sua orientadora, mas pelo que você trouxe, que é de uma emoção coletiva, captada por uma época, né? Em dar voz a um sentimento, a uma afecção do sujeito comum frente ao caos das guerras, das revoluções e das epidemias. Então, eu acho que aqui, claro, você fez um resumo bastante sucinto, né, pelas regras aqui da apresentação, mas eu acho que valeria uma exploração, explorar um pouco mais sobre isso, sobre como que esse sentimento de uma época, né, uma ficção de uma época, frente justamente a esses momentos de completa indefinição, né, em que o sujeito se vê extremamente desamparado, né? Eu lembro que na pandemia, nas minhas sessões de terapia, a imagem que me vinha era uma obra da Camille Claudel, que é a Onda, né? E que é uma peça em que há 3 meninas esperando a chegada de uma onda, né? E eu me lembro exatamente quando eu fui ler um pouco mais sobre isso, pesquisar, a ideia que se veio foi de desamparo, né? Então a leitura psicanalítica desta obra era um sentimento de desamparo. Então eu acho que esse sentimento difuso que a gente tem nesses momentos da guerra, da revolução, da epidemia, é de um desamparo, que o sujeito se vê completamente sem fundo, como ele realmente é. E, ao mesmo tempo, quando logo em seguida fala sobre a contracultura e uma contramodernidade, uma repulsa de um pensamento racional, cientificista, eu acho que aí talvez valeria a pena você investir um pouco mais nisso, justamente no diálogo com a Rita, há uma recusa, talvez, aí, nesse pensamento de contracultura, de um sujeito centrado, do sujeito cartesiano, do eu completamente consciente, que tem domínio sobre si mesmo e que tudo sabe, desse sujeito iluminista, né? Como a própria Edna lembrou na palestra agora há pouco, a Edna Sampaio, sobre as relações de poder. Mas o que nós percebemos no mundo mais contemporâneo, e que é justamente não só da contracultura, artisticamente falando, mas também acadêmico, dos saberes contemporâneos aí, é de que não existe sujeito fora da história e fora da linguagem, muito menos fora da cultura e das relações de poder. Eu acho que aí você mesma já traz uma interpretação psicanalítica sobre a música, como ela né, interfere, que efeitos ela pode provocar. E eu acho que aí, fazendo essa junção entre as afecções coletivas de uma determinada época em que faz esse movimento emergir, e essa crítica cultural e também acadêmica, né, das disciplinas mais contemporâneas, a esse sujeito centrado, né? Que sujeito é esse, quem é ele, né? Justamente todas essas críticas das feministas, dos pós-coloniais, de toda uma leitura que coloca isso em questão, né? Sobre as questões metodológicas, eu um pouco entendi, mas tive que voltar, não ficou claro na medida que eu fui lendo aí, talvez se você puder comentar, que são 15 encontros individuais em ateliês artístico-terapêuticos virtuais, né? Eu acredito que aqui não são entrevistas comuns, né? São sessões terapêuticas, como você mesmo nomeou, ateliês artístico-terapêuticos. Porque eu fui logo perguntar, você disse que não vai gravada. Eu perguntei assim, por que não pode ser gravada? Talvez porque existe um acordo prévio, tácito, né, da terapia para fluir, que não pode haver gravação. Talvez isso pudesse ficar claro na sua... Essa é uma justificativa que talvez merecesse, né? Porque você justamente diz assim, vão ser analisados especialmente substratos verbais e corporais, né? Então, talvez mais detalhes sobre como esse processo de coleta, de tratamento dessa massa documental para poder fazer a análise, tá? E aí, já me encaminhando para finalmente, eu acho que talvez aí você já tenha aí uma série de sessões, né, realizadas desses ateliês, e talvez explorar um pouco mais as suas conclusões do que você encontra, né? Você fala, elas falam relaxadas, ela fala um pouco esvaziadas, né?
a mente para, talvez a sua temporalidade explora um pouco do aqui e agora. Eu acho que essas terapias de yoga, da própria psicanálise ou de umas outras terapias às quais eu já tive acesso, nos trazem justamente para o aqui e agora. Porque o passado é depressivo, muitas vezes pode levar a uma depressão, e o futuro a uma ansiedade. Né? Talvez esse jogo aí da temporalidade que está inaugurada, que está emergindo nessas sessões, ou a partir dessas sessões, esse aqui agora pudesse ser explorado, talvez um pouco nesses termos aí. Né? E aí, sim, tentar explorar, talvez, é claro, porque parece estar muito direto, está muito casadinho, né? Entre um esvaziamento dessa contracultura, daquilo lá que você disse anteriormente, e que elas também dizem isso. Então, talvez explorar nessas conversas, ou talvez nas próprias, voltar à análise, para tentar dar conta de alguma coisa que não está tão previsto assim, que possa ser um pouco diferente. Para mim está muito casadinho, assim, muito perfeitinho, sabe? Então, talvez você olhar e talvez alguns sentimentos, algumas afecções, né, propícias do nosso tempo e dessa pandemia, que você possa explorar um pouco mais, tá bom? Mas, Gisela, parabéns pelo trabalho. Eu acho que você Obrigada. Soube capturar o seu interesse, o seu desejo, e com a pesquisa que você está aí, certamente numa certa linha que você já vem desenvolvendo. Tudo bem? Se você quiser comentar alguma coisa, fique à vontade. Você quer que eu explique sobre os ateliês? Sim, eu gostaria, se possível. Então, assim, a forma como são realizados, né? A gente começa fazendo a audição da música junto com os movimentos. Então, Qigong e o Ziju são apenas 6 posturas. O que a gente entende como postura? É exatamente uma posição que a pessoa fica, ou que ela chega por meio de algum movimento, e cada postura tem um movimento, tem um som que ela emite, tem a respiração e o som que ela vai emitir relacionado àquela postura. Isso é muito interessante, porque enquanto a música está rolando, né, a pessoa, às vezes, no início, a gente percebe que ela tem um certo constrangimento de emitir um som, sabe, para não atrapalhar a música, de repente. Depois ela começa assim, a perceber como que é interessante intervir, né, no que está acontecendo também, e se soltam mais, né. Então, isso vem da respiração taoísta, e são 6 sons, por isso que eu escolhi essa técnica. Tem várias outras modalidades de Qigong, mas essa técnica ela é muito boa para idosos, ela é simples, são movimentos leves, suaves, né? E facilita essa prática, e tem mais também a ver com a estética minimalista, né? Nesse caso. Porque não são tantas posturas, tem outras modalidades de Qigong que tem 18 posturas, mais de 20 posturas, e para uma pessoa idosa é mais complicado assimilar e decorar, né, aquelas posturas. São somente 6, são sons simples, respiração simples, né, e então a gente faz essa prática, onde se alcança, né, de certa forma, um relaxamento, um estado de relaxamento, uma tranquilização, para que a pessoa comece a falar depois. E aí tem alguns temas, alguns que eu selecionei na minha linha de entrevista, e a gente vai falando sobre isso, vai conversando, né? E a pesquisa narrativa, por exemplo, é uma conversa, né? Então, muitas vezes a gente vê como isso se atravessa também com a minha história, né? Então, não é proibido eu conversar e falar da minha história, poxa, comigo também isso se passou e tal, e nós construímos uma outra narrativa juntos, sabe? Então, isso é por isso que gravar é uma coisa, assim, um pouco complicada, né? Porque a pessoa pode se sentir constrangido de dizer determinadas coisas, né, que vão ficar registradas ali para sempre, e isso pode atrapalhar a fluidez, né, do pensamento, das expressões dela, né? É isso. Não sei, respondi? Sim, Gisela, muito obrigado. Acho que agora eu Eu vou que agradeço. contextualizar muito melhor o seu trabalho. Obrigado. Obrigado, professor Davidson. Obrigado, Gisela, pela exposição, pelas respostas. Eu vou perguntar mais uma vez se a professora Juliana conseguiu entrar. Não sei se a professora Juliana está por aí. Se tiver, puder abrir o microfone e falar.
que alguns nomes aqui não aparecem um nome, aparece um nome genérico, assim, não consigo identificar todo mundo. Uhum. Eu estou achando que a professora Juliana não conseguiu, ela estava com um problema técnico. Então, enquanto a gente aguarda mais um pouco, Gisela, eu vou fazer algumas considerações sobre o seu trabalho. Embora eu não seja da banca avaliadora, eu estou aqui na coordenação da mesa e me interessei por ler o resumo, né, para poder colaborar. E minhas considerações são basicamente considerações metodológicas mesmo, algumas das quais apontam na direção parecida dos comentários do professor Davidson, né? Insistir talvez um pouco nessa questão do virtual, né? Existe alguma vantagem específica ou que seja mais significativa em fazer esses espaços terapêuticos virtuais e não presenciais? É só uma questão de geográfica mesmo, porque as pessoas que estão sendo atendidas são pessoas de longe, ou existe alguma outra razão? Porque tem para mim que talvez os resultados da pesquisa poderiam ser, né, consideravelmente alterados se a gente considerasse essas atividades presenciais, né, se essas atividades tivessem acontecido de forma presencial. Então, essa é a primeira questão. A segunda questão, e aí é uma questão talvez mais de redação, para se atentar na hora da escrita, né? Acho que em um ou dois momentos você fala sobre no sofrimento e no luto durante e pós-pandemia, né? Eu acho que talvez não seja muito adequado falar em pós-pandemia. A gente não chegou ainda na pós-pandemia, né? A gente ainda está no durante pandemia, inclusive com casos crescendo, coisa inclusive que pode afetar seus resultados durante a pesquisa, né? Porque a gente tem, acho que só ontem foram mais de 300 mortes, né, nas últimas 24 horas, então a gente já está num patamar muito parecido com o que a gente estava no começo de 2020, né, em termos de mortes. Então acho que não dá para desconsiderar o fato de que a pandemia ainda está bastante ativa, né? Essa é a segunda questão. E aí, bem metodologicamente mesmo, né, tem muitos momentos durante o seu texto que você usa alguns termos ou usa algumas sentenças que eu acho que não ficam tão claras, né, para o leitor, para a leitora, e talvez no texto é preciso atentar para que isso não fique muito solto, né? Em vários momentos você usa você usa no começo reorganização biopsicossocial, que eu acho que não está definido, talvez o leitor não sabe o que isso significa. Mais para frente, você fala sobre, ali na introdução, né, como pode-se observar uma dinâmica minimalista da repetição e expressão contida na redução de elementos, priorizando questões essenciais. Eu, particularmente na leitura do texto, não consegui entender quais são essas questões essenciais, né? O que é que há de essencial? Há um pressuposto do que deve ser esperado de essencial na reação dessa experiência, né? Experiência do luto através da música, né? Então, eu também coloquei uma observação no que é que isso significa, né? E mais para o final, você qualifica o tipo de música que está sendo usada para fazer as sessões, né, como pós-minimalista. Você estava caracterizando ela como minimalista até então, e ele no final caracteriza como pós-minimalista, né? Então, minha pergunta é se há uma distinção entre a música minimalista e pós-minimalista, e qual seria essa distinção e se ela é relevante para o seu trabalho, certo? Eu tenho outras observações também, mas eu vou mandar o arquivo para você, não vale a pena a gente ficar nelas aqui agora para não também gastar tanto tempo. É isso. Tá bem. Muito obrigada. Poxa, muito bom, muito obrigada mesmo. Agora, essa questão que você perguntou, acho que eu só vou responder essa, só vou falar essa, não sei se eu falo sobre as outras também, se tiver tempo, mas acho que não tem, né? Então, sobre a questão de ser virtual, né? A princípio, assim, a gente achava que a pandemia ia passar logo, né? Então, que a gente poderia fazer esses ateliês presencialmente, mas quando percebemos que a coisa estava tomando, assim, um caminho de ficar muito tempo, né? Com isolamento, um distanciamento, então nós decidimos fazer isso virtualmente.
você tem toda a razão, seria muito melhor. Mas, de certa forma, por exemplo, para essas pessoas que estavam bastante isoladas, mesmo uma chamada de vídeo teve um impacto assim, muito positivo, né? Isso corroborou para a gente alcançar um dos nossos propósitos desde o início, que era e é, né? É fazer uma intervenção que possa, de certa forma, levar algum benefício para as pessoas, né? Um benefício social. Fazer uma pesquisa que possa ter uma ação prática social, né? Isso eu acho que é muito legal, muito interessante, assim. Em alguns momentos bastante emocionantes, né? Porque você está ali com a pessoa que acabou de perder um ente querido, um animal de estimação, o seu emprego, quer dizer, e elas ficavam muito ansiosas por receber essa chamada, sabe, de vídeo para fazer essa atividade, né? Então, assim, teve momentos assim muito bacanas desse trabalho, que foi um presente, né, assim, para mim. Tá certo. Na verdade, eu não estava lembrado que as sessões já estavam acontecendo, né? Já estava acontecendo. Aconteceram Não, no... eu já estou na 13ª sessão, né? Isso. Estou Então, na eu esqueci desse 13ª. detalhe. Então, ela começou durante, talvez, o auge dos casos, né? Pelo menos quando os Exatamente. casos ainda estavam em alta. Uhum. Então, obrigada. Tá certo. Tá bom. Professor Davidson, quer fazer Desculpa, mais sobre a uma... questão da música pós-minimalista, eu acho que está entre Sim. parênteses, né? Isso. Por quê? Porque não que essa música do Steve Reich não é minimalista, não pós-minimalista, mas a gente está explicando também nessa pesquisa essa transição para o pós-minimalismo, que trouxe aí uma série de mudanças de pensamento também em relação à rigidez do minimalismo. E é complexo, sabe, o tema do minimalismo, porque os próprios autores, eles não se identificavam como sendo minimalistas, uma expressão que muitas vezes eles não acatavam bem, né, para si, para o seu trabalho. E até hoje, assim, o minimalismo, de repente, abre um guarda-chuva enorme, onde é difícil definir o que realmente tem a ver e quais são os critérios, sabe? Então, é por isso que a gente colocou entre parênteses até no título também, né? Certo, tá bom. Obrigado, Gisela. Temos mais Obrigada. 2 minutos. Professor Davidson, gostaria de fazer algum comentário final? Não? Tá bom, então agradeço o professor, agradeço Gisela, Obrigada. parabenizo Gisela e a professora Rita pelo trabalho. E aí a gente tem, pela programação, 10 minutos de intervalo e às 11h20, né, no horário daí, a gente começa a sessão da apresentação de Gabriel, certo? Então, não saiam daí. Obrigada. Quer dizer, quem for para outra sessão pode sair, né? Mas daqui a pouco a gente retorna, então, daqui a 10 minutos. Obrigada.
Eu vou colocar aqui para projetar. E aí, quando você precisar que passe, Gabriel, é só me falar. Deixa eu abrir aqui o seu... Perfeito. Sua apresentação. Aparece aí para vocês a apresentação? Aqui no meu ainda não está aparecendo não, professor. E agora? Também não? Continuo sem, mas talvez vou tentar mudar alguma coisa de visualização aqui no meu. Só um minutinho. Para alguém no chat apareceu, para Tiago apareceu, então acho que está funcionando. Talvez seja coisa de visualização mesmo. Ah, agora sim, mudei aqui, o meu está aparecendo também, professor. Beleza, tá bom então. Bom, bom dia mais uma vez a todos e todas. Vamos então para a nossa segunda apresentação dessa manhã, né, do primeiro dia do seminário de pós-graduação do ECO, com a apresentação de Gabriel Caldas, cujo título é O Avanço Tecnológico e o Futuro do Trabalho no Brasil, orientado pela professora Patrícia Osório. Gabriel, você tem até 20 minutos para a sua exposição e depois a gente passa para os comentários dos professores. Perfeito. Primeiramente, então, gostaria de agradecer a todos, professor Breno, professor Davidson, que estão aí hoje fazendo esta verificação e essa análise de trabalho também, e aos demais colegas que estão assistindo hoje. Como já dito, o tema que nós vamos tratar se chama O Avanço Tecnológico e o Futuro do Trabalho no Brasil. Dentro dessa perspectiva, então, nós vamos para a parte de introdução. Professor, pode mudar, por favor. E nessa perspectiva, então, o que acontece? A gente traz como um problema de pesquisa essa ideia justamente das tecnologias digitais e como isso, então, interfere nas relações de trabalho e a proteção legislativa. O que isso quer dizer? Com toda essa mudança, com toda esta inserção da tecnologia, há uma modificação em algumas formas de trabalho. Mas existe uma proteção para isso ou não? E por que dessa ideia? Porque nós temos que pensar e questionar como fica a situação desse trabalhador perante esses avanços tecnológicos. Como que isso vai impactar nas relações laborais? E se o Estado está protegido para garantir essas condições dignas para este trabalhador. Então, dentro desta esfera, nós precisamos saber, então, que existe um modelo econômico, existe uma economia, existe uma internacionalização, uma globalização. E como que todas essas ferramentas vão aí influenciar? Então, com base nisso, a gente traz essa contextualização do mundo atual, ou seja, essa transição de uma economia que estava pautada na industrialização com uma economia agora pautada na globalização, na internacionalização. E como essas tecnologias vão aí influenciar, segundo alguns autores, inclusive chamando aí de um capitalismo tecnológico. Então, nós tivemos aí estas perspectivas para começar a desenvolver esse trabalho, para entender um pouco disso. Por quê? Porque nós sabemos que com as últimas reformas trabalhistas, nós temos uma tendência aí da flexibilização. O que seria uma flexibilização? Dar uma maior autonomia para a negociação existente entre empregado e empregador. E, a princípio, quando a gente dá essa autonomia, parece que isso é uma coisa muito boa. Porque olha que bacana, agora empregado e empregador vão poder negociar, vão ser felizes, vão chegar a denominadores interessantes. Mas será que realmente é isso? Então, tem alguns questionamentos. Então, com base nisso, essa foi a introdução inicial aí para o nosso trabalho e, consequentemente, agora nós vamos tratar aí, falar um pouquinho sobre o objetivo geral, o objetivo específico, para que eu possa entrar em mais detalhes no decorrer da apresentação. Então, com base nisso, o objetivo geral desta ideia é analisar como essas tecnologias
impactam os meios de produção e qual a influência na relação de trabalho, na proteção legislativa, diante desse cenário sociocultural alicerçado na perspectiva de globalização e no sistema capitalista. Então, voltamos àquela ideia. Nós sabemos que os trabalhadores hoje é a grande massa da população, é a grande base de toda essa pirâmide. E como que essas tecnologias vão influenciar, mas também existe ou não existe, ou virá a existir, ou o que deve ser feito nessa proteção legislativa. Por quê? Porque nós sabemos hoje que um processo de globalização, ele é muito complexo e ele é muito rápido. Então, nós temos muitas vezes situações de uma cadeia onde há uma produção na China, há uma produção no Brasil, há uma produção no México, e todos eles se interligam para que nós possamos ter um produto, uma mão de obra mais barata, um valor mais barato, para que se busque esse lucro, essa ideia justamente aí desse capitalismo, né? Então, o objetivo específico do nosso trabalho é analisar essas relações entre esses trabalhadores dessas plataformas digitais, como a ideia principal da entrega e da mobilidade urbana nesse período de 2020 a 2022 e verificar ainda a influência estatal na autonomia das relações entre empregados e empregadores, decorrente então dessa política pública e também dos projetos legislativos na garantia de proteção dos trabalhadores em decorrência do avanço tecnológico. E aqui, obrigatoriamente, nós temos que lembrar, dentro de uma construção jurisprudencial já existente, da ideia da uberização, que as jurisprudências, muitos doutrinadores chamam disso, que é um exemplo dessa ideia da tecnologia, do trabalhador e dessa situação. Muito se discute ainda e começa-se, depois de um bom tempo já sedimentado, a mudar uma visão disso do entendimento jurídico. Então, começou com algumas decisões dizendo que aquela pessoa que trabalha em mobilidade urbana não tem vínculo empregatício com aquela empresa. E, consequentemente, não tem nenhuma forma de direito, não tem uma proteção. Então, se ele sofre um acidente, se ele fica doente, sinto muito, não tem nada. Inclusive, os tribunais superiores vinham mantendo essa ideia, vinham falando, não, realmente, porque você escolhe o momento que você quer trabalhar, então não tem esse vínculo, não tem essa situação e, consequentemente, não há proteção. Só que começou-se a ter um vestígio de um entendimento diverso. E, inclusive, também, e aqui acho que é o grande foco nosso, essa ideia dos projetos legislativos que começam, então, agora, o nosso Senado, a nossa Câmara dos Deputados, a pensar de uma maneira diferente. Começam a surgir projetos de lei que começam a dar alguma proteção. Falou, opa, peraí, então, se vai ser assim, essa empresa vai ter que pagar um seguro, essa empresa vai ter que garantir aqui um mínimo de condições, e isso vem ocorrendo no mundo inteiro. Então, a própria França já tem algumas decisões entendendo que essas empresas são responsáveis, entre outros aspectos. Então, a ideia agora é identificar e analisar esses casos a partir dessas decisões dos judiciários, dessas temáticas que nós estamos analisando durante esse período. Então, aqui é importante essa ideia dos objetivos. Com uma condição de buscar tudo isso, acho que se faz necessário falar um pouquinho das questões metodológicas. Então, dentro desse aspecto também, foi utilizado aí, está sendo utilizado e será utilizado também o tipo de pesquisa exploratória, bibliográfica e documental. Então, a gente vai ter como método a análise desses conteúdos dos materiais coletados. Atualmente, nós estamos aqui nesta primeira fase, nessa pesquisa bibliográfica, né? Então, conceitos, definições, trazendo ideia, o que é a flexibilização. Muitas vezes cai-se até numa situação de desregulamentação, e aqui é importante até comentar isso para nós termos conceitos básicos. A flexibilização, então, é aquela negociação prevista na legislação. Então, empregado e empregador podem discutir aquilo que a lei permitiu. A desregulamentação é uma outra ideia. O Estado tira
essas situações mínimas e fala, gente, se vira. Você é empregado, você é empregador, sentem, conversem e definem o que vocês querem. E hoje nós temos uma flexibilização, mas muitos autores entendem que isso foi um embrião para futuramente ter uma desregulamentação. E aqui a gente começa a ligar um alerta, né? Como vai ficar essa dignidade desses trabalhadores? Como fica isso? Como esse avanço tecnológico está influenciando no futuro do trabalho aqui no Brasil, nessa perspectiva? Então, é importante nós trazermos isso, né? Posteriormente, aqui em breve, a ideia é iniciar essa coleta desses casos dentro dos sites jurídicos, os tribunais regionais do trabalho, principalmente aqui na questão do Mato Grosso, que é o TRT 23, né? Onde nós vamos verificar isso e fazer uma quantificação e essa definição de bases para essa análise, que a partir das referências e dos dados coletados, ou seja, desse conceito, dessa fase inicial, com a somatória disso, fazer essa discussão. Então, a gente pretende trazer esses casos pesquisados, essas decisões proferidas e analisar o conteúdo, né? Como também confrontar essa ideia das referências, dos autores adotados e até mesmo de projetos legislativos que venham também a se ter essas questões. Dentro dessa metodologia, é importante falar também desses resultados parciais e da discussão. Então, dentro dessa evolução da legislação trabalhista, nós temos que ver se ela acompanha ou não essa evolução da tecnologia. Então, para se ter uma ideia, a nossa CLT, que é a Consolidação das Leis de Trabalhos, ela é de 1943. Ela sofreu uma grande reforma, uma reforma gigantesca em 2017, obviamente. Mas, e nesse período todo, nós tínhamos decisões que iam. Por exemplo, o teletrabalho não surgiu agora. O teletrabalho é uma coisa que existe há muito tempo e não tinha regulamentação nenhuma. Então, peraí, essa legislação, ela está acompanhando ou não? E aqui em 2017, com a reforma trabalhista, a gente tem um choque, uma virada muito grande. Por quê? Nós tínhamos a CLT de 43 pautada em uma proteção pela luta dos trabalhadores, por toda uma situação que se foi construída ao longo da história e por todos os abusos sofridos. Então, a CLT ela tinha uma proteção rígida. Não adiantava empregado e empregador negociar lá que isso não ia ter validade no campo jurídico. Só que com a reforma trabalhista, virou a chave. Então, a gente passa a falar numa grande flexibilização. Então, a gente traz uma ideia, inclusive, dessa real diferença de uma relação de trabalho e uma relação de emprego. Por quê? A relação de emprego ela é diferente. Porque para se ter uma relação de emprego e, consequentemente, toda uma proteção no campo legislativo, nós temos que ter pessoalidade, nós temos que ter pessoa física, onerosidade, não eventualidade, subordinação. Já na relação de trabalho, não. Então, eu vou lá até um médico, até um advogado, ele vai estar realizando um trabalho, mas eu não vou ter que pagar férias para ele, eu não vou ter que pagar 13º, ok. Mas, dentro dessa perspectiva da mobilidade urbana, será que não dá nenhum direito? Pode gerar também um grande problema? Como vai ficar isso? Isso que nós pretendemos analisar. Então, esse papel do direito do trabalho nesse sistema capitalista que nós temos, não só no Brasil, mas de toda essa questão. E como isso fica nessa revolução tecnológica? Como vai ficar a questão da uberização, do trabalho virtual, do trabalho digital? Como será feito isso? Como teremos esta situação de trazer a análise, de verificar, de compreender? Será que o Estado está preparado? Será que nós temos aí essa função de buscar essa dignidade desse ser humano perante toda esta questão tecnológica, desse avanço, desse
capitalismo, então a gente tem que respeitar a condição do trabalhador também. Nós temos que ter a autonomia garantida, obviamente, mas se faz necessário respeitar essa condição, essa manutenção desse equilíbrio entre capital e trabalho. Nós temos a liberdade econômica vindo do sistema capitalista, mas será que não temos que buscar também e garantir questões de uma justiça social? A gente garante o lucro do empregador, que é necessário dentro dessa perspectiva, mas também temos que buscar mecanismos e analisar esses mecanismos da relação pessoal dos trabalhadores, respeitando o mínimo de condições, senão nós vamos estar falando aí de um grande regresso dos direitos. Então, essa reforma trabalhista, ela está retrocedendo ou não? Nós tínhamos uma luta de direitos muito grandes. E agora, com essa flexibilização, isso é bom, isso é bonito, igual muitas vezes é vendido, ou será que não? E aqui é a ideia de analisar isso, de ver como estão as decisões para esta abordagem, para essa análise. Então, com base nisso, eu passo para as considerações também, onde a gente traz a ideia de que, obviamente, o legislativo e o judiciário brasileiro ainda não têm de modo suficiente essa legislação e essa jurisprudência, porque são coisas recentes. A gente falou de uma reforma de 2017, mas que os casos vão acontecendo posteriormente. E aí, nessa brincadeira toda, ainda só surge um evento chamado pandemia, que acelera ainda mais essa questão tecnológica. Hoje, por exemplo, nós estamos aqui, todos em locais diferentes, mas um momento reunido para debater isso. Opa, a tecnologia está influenciando todo mundo. Vários de nós, aqui no caso, trabalhamos remotamente. Eu fiquei quase um ano ministrando aula para os meus acadêmicos aqui dessa maneira remota. Então, peraí, isso influencia no trabalho também? Então, dentro da ideia inicial lá atrás, quando foi feito esse projeto, ele deu um boom gigantesco, porque parece que a tecnologia e essa questão virtual aí sim que foi exponencial agora dentro dessa perspectiva, né? Então, quero analisar essa ideia da legislação, da jurisprudência, dessas várias formas atreladas à relação trabalhista dentro da tecnologia, para ver, então, e analisar se essa pesquisa tem essa possibilidade de contribuir para essa discussão sobre as relações de trabalho na contemporaneidade. Então, acredito que o evento pandemia, Covid-19, ele enriqueceu ainda mais a ideia do projeto inicial, de trazer essa ideia do futuro do trabalho com essa questão da tecnologia, essa questão da flexibilização, essa questão de como está o entendimento e como ele estava indo para uma consolidação e falou, opa, peraí, não é bem assim, nós temos o capitalismo, nós temos que garantir lucro, mas nós temos que ter a dignidade também, que é prevista na nossa Constituição Federal. Então, com base nisso, eu trago essa ideia inicial, o trabalho ainda está evoluindo, ele está numa fase de conceitos ainda, mas junto com a minha orientadora, nós temos conversado bastante para desenvolver essa questão. Só para conhecimento de vocês, eu sou formado aí na área jurídica, no direito, né? Sou então aí advogado também, sou coordenador do curso de Direito da Unifacip, na cidade de Sinop, então, por isso, acabo trazendo um pouco essa ideia também da parte jurídica, mas dentro dessa cultura contemporânea, como isso influencia essa relação sociocultural desses trabalhadores. Então, essa ideia da multidisciplinaridade nesse aspecto. Muito embora, às vezes, eu começo a falar do direito, eu me empolgo aqui um pouco, que daí é a minha área, a gente acaba ficando mais nessa, a fala inicial, mas sempre trazendo também conceitos de outros autores, de situações referentes à tecnologia, para que a gente possa aí tentar fazer esse trabalho multidisciplinar e almejar aí o objetivo também do programa. Então, inicialmente era isso. Beleza, muito obrigado, Gabriel.
Deixa eu parar aqui. Acho que eu parei o compartilhamento, né? Não está aparecendo mais aí. Tá bom. Muito obrigado, parabéns pelo trabalho. Vou passar imediatamente para o professor Davidson. Obrigado mais uma vez, professor. Por nada, Breno. Gabriel, parabéns pelo trabalho, pela pertinência, pela atualidade do trabalho, né? Talvez nenhum outro, né? Talvez sejam os trabalhos que mais digam sobre nós e do que nós estamos fazendo de nós mesmos nesse mundo, né? Enquanto sociedade, fazendo de nós, e da maioria dela, né? O que nós estamos fazendo dos trabalhadores e que isso se coloca. Então, eu acho que aí o seu trabalho é super atual, eu acho que aqui eu vou tentar fazer algumas contribuições, talvez não tanto específicas metodologicamente, mas talvez umas questões um pouco mais gerais, assim, de compreensão do fenômeno, né? Talvez aí voltamos lá justamente ao trabalho anterior, né? O estado de bem-estar social nasce da busca pelo amparo, por uma certa previsibilidade, né? De uma previsibilidade, uma segurança para os trabalhadores em momentos de crise, né? Seja demissão, seja uma outra situação, né? Desde lá dos livros Germinal, do Zola, que você tem ali uma série de discussões de trabalhadores ali em greve, né? Que precisam se ajudar, se organizarem para construir alguma frente de direito ao capital que explora o trabalho infantil, o trabalho das mulheres, tudo aquilo que se tem. Mas, como você mesmo traz, o Ulrich Beck fala que é justamente os problemas gerados da modernidade que vai gerar uma sociedade de risco, que você começa a calcular, né? Não é uma matematização apenas, mas uma sociedade de cálculo dos riscos, né? Uma sociedade, uma economia que vai começar a se basear em fórmulas, em cálculos de tentar criar uma previsibilidade, mas muito uma previsibilidade para o capital e não para o trabalho. Porque a previsibilidade para o capital é uma algoritmização do trabalho, do capital, né? Que a gente percebe aí. Então, eu acho que tem tudo a ver com esse outro trabalho. É nessa noção, é nesse jogo aí que tudo isso se dá. Muitas vezes o Estado, como no passado, exercendo o mesmo papel de não regular as relações de força entre capital e trabalho, mas proteger o capital, tá? Então, ali, você, como falou do direito, e eu suspeitei, porque você acredita no direito, né? Eu acho que talvez o direito seja, para mim, mais uma expressão da luta entre capital e trabalho, e que muitas vezes o pouco que faz ainda é sucateado. Né? Então, assim, você diz, por exemplo, os tribunais de trabalho, né? O quanto o Justiça do Trabalho foi desmobilizada, sucateada desde a reforma de 2017. Tá? Talvez isso aí, como você está falando, que vai justamente para esses tribunais. Você menciona o direito do trabalho. Eu acho que talvez mereceria você, em algum momento, tocar nesse assunto de como impactou-se, não sei se é apenas essa gestão, mas a gestão passada do Executivo ainda tenha feito algum tipo de desmonte nesse contexto, tá bom? Mas, enfim, feito essa abertura, eu vou partir direto aí para as suas questões. Então, você diz lá na introdução como as novas tecnologias participam e alteram as atividades de relações de trabalho. Quando você diz do objetivo geral, né, você diz assim, analisar como as tecnologias impactam os meios de produção e qual a sua influência, e na proteção legislativa, diante do cenário sociocultural, em perspectiva de globalização e sistema capitalista. Eu vou chamar a atenção que me parece, se eu pudesse resumir assim, as plataformas alteram como, e o Estado protege ou não protege. Ao longo da sua fala, você foi logo fazendo uma série de perguntas. Eu tentei dizer o que é o seguinte, ó. A legislação está retrocedendo? Sim ou não? É bom ou é mal? Sim ou não? Eu, particularmente, não acredito que perguntas do tipo sim ou não sejam produtivas. Eu acredito que como elas impactam, ou como o judiciário tem se postado, ou como o legislativo tem pautado, sejam mais produtivas para você responder do que apenas isso está acontecendo, sim ou não. Porque a tendência é que quando a gente coloca perguntas do tipo sim ou não, claro que em alguns momentos ela é válida, mas na maioria das vezes a gente vai lá e responde do jeito que a gente quer. Porque, no fundo, na maioria das vezes, não passam de perguntas retóricas, né? Está retrocedendo, sim ou não? É claro que está retrocedendo. Não precisa dizer, você não precisa perguntar isso. Nós sabemos. Agora, o quanto está retrocedendo, aí é uma pergunta que vai te mobilizar e você vai trazer alguma coisa que você não sabe. Então,
preste atenção em como você, na própria condução do trabalho, as perguntas estão boas, assim, né? O construto geral. Mas quando você foi falando, você foi dizendo várias vezes sim ou não, pergunta, elaborando questões do tipo sim ou não, isso acontece, isso ou não, retrocede ou não retrocede, né? Mas ela está aí, se você não é reescrever apenas, né? Mas olhar de um outro modo, você vai conseguir ver muito mais. Colocar sob a perspectiva do como acontece, o quanto acontece, em que medida acontece, né? Em que medida isso impacta. Né? Porque influenciar, tudo influencia, mas em que medida influencia? Aí fica mais difícil responder. Né? E aí, sendo mais difícil responder, eu acredito que fica mais produtivo para você saber. Tá? Na sequência, você coloca, então, como as tecnologias impactam e a influência das relações de trabalho. Eu acho que talvez aí você já devia colocar como objetivo específico, e a sua questão específica, são as plataformas de entrega de mobilidade. Tá? Eu acho que você coloca num termo geral, e aí eu já vou logo aqui dando uma sugestão, não é uma sugestão, mas veja como que seria diferente se o seu título não fosse, como que é o título aqui? Avanço tecnológico e futuro do trabalho no Brasil. Ele está bem geral. Agora, se você colocasse o título Plataformização do capital e uberização do trabalho. Só pelo título, você já seria bem direto. E o seu objetivo, eu acredito que ele há, como você está recordado, é pelas plataformas de entrega, que é um dos nomes que se dá para esse capitalismo cotidiano aí. Essas plataformas que, veja, se você for por uma perspectiva mais ampla, inclusive você pega a Netflix, que são plataformas, as televisão por streaming, tudo isso virou plataforma. O capitalismo é uma nova dinâmica de você, né, que tem uma outras discussões teóricas que você poderão te ajudar, mas eu acho que aí é um agenciamento do capital sobre o trabalho, no seu caso é o trabalho, né? Mas inclusive no caso da cultura, da produção da cultura do stream, por exemplo, né? E aí você teria uma outra dinâmica. Ou mesmo algoritmização, né? Eu acho que a ideia de algoritmo, globalização é válida, mas eu acho que é mais do que a globalização, é já um processo mais direto, assim, e mais sutil, porque ninguém sabe a caixa preta dos algoritmos, ninguém consegue decidir, ninguém abre, né? As plataformas não abrem, né? O Google não abre a sua plataforma, os seus algoritmos, mas todos nós nos submetemos a ele, eles inclusive definem um pouco da nossa existência. Então eu acho que talvez aí o seu objetivo geral, pondere, avalie com a sua orientadora, de qual modo isso pode talvez ser colocado como um objetivo mais direto, né, geral, no sentido de o primeiro, e dele elaborar os específicos. E aí, só no finalzinho da sua apresentação, você fala da pandemia. Né? Eu acho que a pandemia faz parte desse processo que você muito bem mencionou, de aceleração, né, inimaginável desses processos que já estavam incipientes. Tá? E aí, talvez, olha, como que, se você quer fazer um recorte, quer fazer uma delimitação, como que talvez essa própria, verificar o quanto a pandemia impactou nesses processos legislativos, né? E, inclusive, do judiciário, porque eu vou aqui lembrar de um episódio bem recente. A PEC da eleição aprovada só não direcionou bolsa, recurso para os motoristas de aplicativo, porque eles não tinham cadastro. Não sei se você acompanhou, era para os caminhoneiros, para o Auxílio Brasil e para... Agora, veja como é que é insidioso o capital. Ele coloca o trabalhador completamente indefeso, completamente desprotegido, e no momento de crise, a sociedade assume. Nós iríamos assumir, por isso que eu comecei, o que nós estamos fazendo de nós mesmos? Nós estamos colocando uma parte da população em situação extremamente precária, e quando há algum problema, nós assumimos, enquanto sociedade, contribuintes, pagadores de impostos, né? Não quero aqui usar essas expressões, mas nós, enquanto sociedade, né? Nós, Estado, assumimos os riscos do que o capital deixou de prever e deixou de colaborar. Então, talvez aí você poderia trazer sobre a pandemia como talvez uma possibilidade de recorte ou de uma discussão pontual, como você no final da sua apresentação pontuou, mas que aí nos objetivos não está, né?
E aí agora mais uma chamada de atenção. Você diz em alguma vez verificar a influência estatal na autonomia das relações de trabalho. Eu chamo a atenção aqui que você mesmo mencionou. Olha, tem algumas coisas que não são tão boas assim, não são... Para escapar do moral, uma coisa são palavras de ordem. Essa ideia de autonomia virou uma palavra de ordem. É um cavalo de Troia. Isso está nos devorando. Tudo agora é de autonomia. O sujeito cuida da sua própria saúde, o sujeito cuida da sua própria... Ele é autônomo para fazer o que quiser, ele é autônomo... Eu me lembro, olha como é que esse discurso de autonomia ele é tão perigoso. Ele vende muita coisa, né? O slogan da Barbie era o seguinte: você pode ser o que você quiser. Autonomia. Vocês, mulheres, podem ser o que vocês quiserem, desde que sejam magras, loiras, esbeltas, tendo um corpo que não existe na realidade. Né? Então verifique, não sei se você consegue acessar isso, mas existem alguns autores que estão fazendo, é um discurso da autonomia. Né? Todo mundo é autônomo, então cuidado para você não... Eu sei que você não confundiu, mas aqui redacionalmente falando, você pode dizer, olha, às vezes parece que você está adotando essa ideia da autonomia e me parece que você é mais crítico em relação a isso. Né? Então você como crítico, olha, existe uma construção de um discurso colocado como de autonomia, que tem uma série de aparatos discursivos, textuais, mas inclusive representacionais, né, do motorista de Uber, e isso vai impactar em como nós lidamos conosco mesmos, a nossa própria subjetividade. Eu vou chegar nisso um pouco ali à frente, tá? Então, às vezes, são palavras de ordem que muitas vezes o legislativo vai adotar, né? Que os empregadores, especialmente, vão adotar. Né? Você pode fazer, né? Eu já vi algumas reportagens, algumas coisas sobre a plataforma do iFood, por exemplo, é uma criação brasileira, né? Isso é bem significativo, né? E você pode tentar um pouco sobre isso se dá, né? Mas aí você fala sobre esses projetos. Eu perguntei assim, teve algum projeto aprovado de garantia dos trabalhadores precários? Eu desconheço. Eu acho que o legislativo que nós temos, que são representantes, inclusive, das empresas de terceirização, né? Eles estão lá, aprovam a terceirização e são donos das empresas que vão prestar serviço para o Estado enquanto terceiro. Tá? Então, assim, eu acho que é justa essa diferenciação entre os projetos que são colocados e os projetos aprovados vai te dar uma marcação da diferença entre... Claro, tem deputados e senadores da esquerda, de uma certa duração do trabalho, que vão propor, mas entre ser aprovado, isso é significativo, tá? Eu estou usando a expressão aqui, precários, porque já ouvi a expressão do proletariado, já vi a expressão do cognitariado e agora uma relação do precariado. Né? Porque você vê hoje em dia a maioria da população, dos trabalhadores, são precários. São trabalhadores informais, e aí agora existe plataforma. E essa noção do precariado, ela é o precário do precário. Eu vi uma reportagem esses dias que eu fiquei... Desculpe se eu estou me alongando, mas eu acho que o tema, acho que vale a pena você tem muitas entradas, sabe? De que os motoristas de Uber, além das relações, eles entraram para as plataformas para complementar a renda. A pandemia veio, essa passou a ser a única fonte de renda, e para complementar essa renda que é baixa, aparece a prostituição. Então, é o precário do precário. Olha, né? Então, numa situação de extrema precariedade, o trabalhador é capaz de tudo. E é essa situação que talvez a capital está empurrando os trabalhadores para uma situação de total precariedade e que aí isso vai constrange a praticamente tudo. Então, se você tentar alguma coisa sobre precariado, sobre como essas relações de trabalho que são diferentes de proletariado, isso teria alguma coisa a dizer. Você disse, estou me encaminhando já para o final, mas você disse coleta em sites do judiciário, no texto. E eu achei importante você, na sua fala, na oralização, dizer que são tribunais regionais de trabalho. Tá? Eu acho que essa diferença, não é site judiciário, jurídico, não cabe, né? Mas aí, como você diz, falta um tempo para você verificar isso. Eu acho que talvez a pandemia te ajude a falar assim, olha, como ela acelerou um processo que já vem de um certo tempo. Talvez a marcação da reforma da CLT ali, que realmente foi devastadora, prometendo empregos e que não gerou nenhum emprego, a não ser precarização das relações de trabalho. Tá? E logo, em sequência, casada com a reforma da Previdência, que essa também foi devastadora, né?
Aí tá, última coisa. Nesse sentido, você diz, a partir dos autores, um novo paradigma está surgindo, que começa a ser uma maior autonomia aos trabalhadores, né? É por isso que eu estou dizendo, olha, tente marcar o que é seu, o que é a sua perspectiva e o que os autores podem estar dizendo, com as flexibilizações. O que eu estou chamando a atenção aqui? Porque não é só o modelo do capitalismo industrial que está se modificando, mas o que é mais pernicioso é os sujeitos, os indivíduos, olharem para si mesmos e aplicarem o modelo da empresa para a sua própria vida. A uberização do trabalho implica não apenas uma desregulamentação, uma desburocratização, praticamente a barbárie das relações de trabalho, mas implica que os sujeitos envolvidos, os trabalhadores, olhem a si mesmos a partir de performance, rendimento, investimento. Eles olham para a própria vida como se a sua vida fosse uma empresa. E não há capital de plataforma sem um sujeito que se subjetive dessa maneira, tá? Aí, caso, se você se interessar, por isso que eu disse assim, em termos de metodologicamente, eu não tenho muitas contribuições, mas um pouco mais assim de discussão geral do trabalho, de que, caso você se interesse, porque, como diz lá, explorados ou não, perguntava o Lacan, é preciso perguntar, por que os trabalhadores trabalham? Porque havia uma interpelação a esse sujeito para ingressar na fábrica disciplinarizada. Se hoje nós estamos numa sociedade de controle, numa sociedade não mais disciplinarizada, a gente precisa que esses trabalhadores se engajem, se subjetivem dessa maneira, tá? Então, acho que talvez aí você encontrar algum... Claro, você está preocupado com a legislação, mas acho que nesse contexto sociocultural, algumas das coisas desses elementos aí, não precisa trazer todos, obviamente, conclui com a sua orientadora, mas alguns desses elementos aqui eu acho que talvez pudessem contribuir para o seu trabalho, tudo bem? Não tenho perguntas específicas, tá, Gabriel? Mas caso você queira comentar ao final da fala do Breno, e desculpe por fazer vocês ouvirem tanto tempo essa alarme aí, tá bom? Tudo bem, professor. A gente está com muito pouco tempo, Gabriel, mas eu vou fazer só... Eu tenho várias considerações que eu fiz no seu resumo e eu vou mandar para você. Mas eu vou fazer 3 considerações muito rápidas e vou te dar um tempo para você responder, comentar qualquer coisa que você desejar no final, né, responder o que seja. Mas é uma consideração metodológica e algumas indicações, né? Eu vou numa linha muito parecida com a do professor Davidson, né? Eu acho que tem algumas questões... A sua fala foi mais crítica do que o seu texto, né? A sua fala foi um pouco mais incisiva no ponto de questionar se a própria noção de flexibilização ela tem uma valência, né? Porque no seu texto parece que há uma valência positiva e isso é dado, né? Isso está considerado. Eu acho que isso é perigoso do ponto de vista metodológico, né? Particularmente porque se pressupõe aquilo que se quer discutir, né? Ou seja, a flexibilização é boa, mas vamos ver se há legislações que ajudam ela a ficar melhor, né? Basicamente isso. Então, a própria questão da flexibilização, se ela é boa, não depende de se há legislação para garantir que ela se cumpra. E como o Davidson colocou, olhar para a nossa legislação atual mostra que não há. Então, você não pode assumir, presumir, né, justamente aquilo que você quer explorar. E no seu texto, você parece que vai um pouco nessa direção. Particularmente na questão da autonomia, né, eu acho que esse é o debate central do seu trabalho. Um dos debates centrais do seu trabalho. Tem alguns debates centrais, né? Esse é um dos debates centrais do seu trabalho. E, para isso, eu acho que uma maneira de problematizar essa questão da autonomia é justamente olhar para aqueles que escreveram, para aqueles e aquelas que escreveram justamente em torno do tema da conciliação, da pacificação, né, da relação capital-trabalho, né? E aí você cita Ricardo Antunes, você coloca uma referência para Ricardo Antunes nas suas referências, mas você não trabalha ele no texto. Eu acho que Ricardo Antunes é inescapável para o seu debate. É inescapável. Tanto o Uberização, o livro dele da Uberização, tanto os Sentidos do Trabalho, quanto o nome do outro agora me foge, mas a trilogia dele, né, recente sobre trabalho, né, o Sentido do Trabalho, Uberização e o outro agora que me foge o nome, são fundamentais para compreender as bases da sua temática, né? Não tem como avançar sem compreender justamente como é que está caracterizado, né, o modelo, né, de relação capital-trabalho no capitalismo, especificamente no capitalismo brasileiro. Né? Acho que não tem como fugir disso aí, né? Isso para compreender esse aspecto. Para compreender o outro aspecto, e aí eu coloquei algumas dessas referências lá no texto, né? Para compreender o aspecto da autonomia especificamente,
Tem um livro de uma filósofa norte-americana chamada Elizabeth Anderson. Está lá escrito no seu resumo, né? Esse livro se chama Private Government, Governo Privado, que é basicamente sobre como as empresas funcionam, né? Ou seja, o setor empresarial funciona como um governo privado. Ou seja, que justamente funciona a despeito das legislações. Né? Ela está olhando especificamente para o contexto norte-americano, mas acho que se aplica em vários sentidos aos contextos também. Né? Quando a gente fala sobre uberização, é muito difícil distinguir a uberização brasileira, por exemplo, dos sistemas de trabalho por cooperação nos Estados Unidos, por exemplo, a Amazon, ou essas empresas que não têm empregados, mas têm colaboradores, por exemplo, né? Então, ela tem esse livro que, inclusive, ela meio que resumiu esse livro num artigo, que acho que o nome do artigo é Como Patrões São Quase que Literalmente Ditadores. Acho que esse é o título do artigo dela. Ela é uma autora liberal norte-americana, da tradição republicana, que tem um debate muito forte dentro, inclusive, da área do direito. Então, acho que vale muito a pena olhar. Ela faz o debate justamente sobre a questão da autonomia. Como a questão da autonomia está sendo distorcida para se estabelecer governos privados. Ou seja, se tira o papel do Estado e se estabelece governos privados supostamente oferecendo novos direitos que só funcionam internamente dentro da empresa para os seus trabalhadores, mas que na verdade não são direitos nem nada, né? São imposições empresariais, né? Então acho que vale a pena dar uma olhada nesses temas e tomar cuidado para não fazer essas pressuposições sobre justamente a valência daquilo que você está tentando discutir, né? Sobre, por exemplo, o papel do capitalismo, até sobre a questão da conciliação capital-trabalho, né? É um debate inconcluso dentro da teoria política, né? Desde Marx ou até desde antes de Marx, esse debate estava acontecendo, né? Então, até o próprio Ricardo Antunes faz um debate muito bom no sentido do trabalho, né? Sobre isso, a questão da conciliação, né? Da pacificação ou do equilíbrio capital-trabalho, né? Alguns dos elementos que você coloca no texto, justamente, até a própria citação de Munição Sodré, justamente aponta na direção contrária daquilo que você fala sobre a questão da positividade da flexibilização. Mas, enfim, eu teria várias outras considerações a fazer, não vou fazer para a gente não gastar muito tempo, e aí você fica à vontade para comentar o que quiser, responder o que quiser. Bom, vamos lá então. Primeiramente, agradeço imensamente aos professores por essas considerações. Acho que esse foco da questão da autonomia fez eu pensar em algumas coisas aqui no momento e aprofundar essa ideia, seja na nomenclatura, seja nessa discussão de como utilizar corretamente. E no momento o que eu tenho é agradecer imensamente as contribuições que vão ser aqui de grande valia. Vou conversar com a minha orientadora também, passar esse posicionamento, mas que eu gostei muito. Então, assim, nesse momento, agradecer mesmo. Alguns pontos de vista realmente eu não tinha pensado, que eu acho que a gente acaba ficando, às vezes, numa linha, mas vindo outras ideias é sensacional para o trabalho, para esse desenvolvimento. Então, esses momentos que nos proporcionam falar sobre o tema, escutar os grandes mestres trazendo essas ideias, ponderações e sugestões, eu só tenho a agradecer. Muito obrigado. É isso, eu que agradeço, parabenizo você, a professora Patrícia, pelo trabalho, eu agradeço também a professora Davidson, a professora Juliana não pôde estar aqui, mas né, se ela tiver contribuições, ela pode enviar depois, e agradecer os colegas e as colegas que ficaram até o final aqui das apresentações. E convidar vocês a participarem das próximas sessões também, que eu acho que retorna amanhã, né? Não sei se tem alguma coisa à tarde, mas para estarem presentes lá também, e o pessoal aí da organização pela organização da mesa, tá bom? Um abraço para vocês e até a próxima. Obrigado, até mais, gente.